aprendemos do Senhor. Irmãos, para mim, aprender de Deus é um prazer imenso. Quando eu não sei de uma coisa e passo a saber, aprendo, irmão, é um prazer tão grande, né? Eu acredito que é isso no céu. Né? Os anjos, eles aprendem, porque eles também foram uma, né? Eles aprendem, eles louvam, do jeito que a coral aqui, a coral no céu, parece que aqui é uma imitação do céu, né? Então, eles devem aprender também. Estamos aqui para aprendermos do Senhor. O tema hoje é um tema muito interessante. É um tema muito profundo. É legalidade. Diga comigo, legalidade. Eu vou perguntar aqui a 3 pessoas o que é legalidade. Né? Eu quero que 3 pessoas me digam a sua opinião sobre legalidade. Primeira missionária. Legalidade. O que é legalidade, na sua opinião? Na minha opinião, é quando alguém usurpou alguma coisa ou cometeu alguma coisa que contra a palavra de Deus, ou então tem que ser na palavra de Deus mesmo. Na vida cotidiana, você cometeu alguma coisa que não deveria cometer, aí você vai ter uma punição, vamos dizer, uma punição, por exemplo. E abriu brecha, e no reino espiritual, você abriu brecha para o inimigo se apostar na sua vida através daquela legalidade. Quer dizer, é um espaço que você deu. Para uma ação, né? Para uma ação que você cometeu. Agora, outra pessoa da mocidade. O que é legalidade? É só liberdade que acha que você dá a alguém o algo. Agora da senhora. A legalidade é o direito de alguém fazer alguma coisa. Deus e deixa aquela pessoa fazer alguma coisa Sobre você, né? Então, vamos ler aqui Apocalipse capítulo 16, 5, Salmo capítulo 97, 2. Olha, a expressão legalidade é isso que vocês falaram. A frase que nós colocamos aqui é o ato de tornar legal, permissível, de tornar direito, de dar livre ação de uso mediante o direito. Então, termo jurídico de legalidade. Então, é o seguinte, uma pessoa, ele tem um táxi. Então, a Blitz faz esse táxi. Cadê o alvará de funcionamento do táxi? Então, o cara puxa da gaveta e ele está aqui. Alvará de funcionamento. Então, aquele homem não pode fazer nada. Bom dia, pode ir embora, tchau. Agora, mas rapaz, eu falei com o fulano, eu tenho um amigo ciclano lá, tal. Aí já é ilegal. Então, aquele guarda ali pode dizer, não, retém o táxi. É um táxi fantasma. Né? Não, mas eu sou amigo do deputado fulano, sou amigo do ciclano. Não, retém o táxi. Se o guarda for inimigo do deputado, é quem manda prender dele. Manda prender, eu não ia prender, não, agora. Só porque você falou no nome dele, eu vou prender. Se for amigo, ele então vai ficar vencendo o guarda. Então, é um ato de tornar legal. Agora é o seguinte, como nós vimos aqui, a missionária falou sobre da brecha, a legalidade também funciona para cima e funciona para baixo. Tanto Satanás precisa de legalidade para agir, quanto Deus só age através de legalidade. Deus ele precisa de algo para agir. A ação de Deus só é feita mediante legalização. Ele não faz, pode ser que caia metade da terra, mas ele só age segundo legalidade. Então, há legalidade para o bem, diga comigo, há legalidade para o bem e há legalidade para o mal. Da maneira que nós temos que legalizar Deus para agir na nossa vida, nós temos que impedir de Satanás se legalizar para agir. Fechar todas as brechas. Então, vamos ler Salmo 97, 2. Salmos capítulo 97, 2. Quem achou pode ler. Salmo 97, 2 e Apocalipse 16, 5. Pode ler algo. Nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. Justiça e juízo sai do seu trono. Agora, Apocalipse 16, 5. Então é o seguinte, juízos e justiça saem do trono de Deus. Então, Deus é um juiz. Ele vai ver a legalidade de uma ação.
E existem várias, vamos dizer, algo vai acontecer na vida daquela pessoa. Então o anjo diz, olha, algo vai acontecer na vida dessa pessoa. Mas aqui, ó, tem 3 pedidos de eliminar. A mãe dele orou 3 vezes, ó, abençoando esse filho. O cara é maconheiro, é ladrão, é safado, mas a mãe Senhor, protege meu filho. Então já vai alterar a ação desse irmão na vida desse menino. E o juízo vai sair do trono. Só vai sair para o bem e para o mal. O juiz nem é mal e nem é bom. O juiz é o certo, é a lei. Então Deus age a lei e ele diz que é justo para todos. Vamos ver aqui Apocalipse 16:5. Eu vi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, e julgar dessas coisas. Olha, os anjos das águas, a conotação água é povo, mar e Apocalipse é povo, é gente. Então o anjo das pessoas, da sociedade, diz o quê? Olha o que ele diz. Poderemos ir por aí, tem várias conexões, mas podemos ir por aí. O anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor. Deus é justo, sim ou não? Sim. Se Deus resolver exterminar uma pessoa, é porque aquela pessoa merece. Continue. Que és e que eras, e santo és, porque julgar essas coisas. Agora, como eu lhe falei, chega um ateu, com palavras maliciosas na internet, qualquer coisa, diz que Deus é mal. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Mas esquece que Sodoma e Gomorra é um bando de estuprador, como eu falei na aula anterior, que eles tinham estuprado centenas e centenas de pessoas. Basta passar na terra deles que eles estão estuprando. Então, o que Deus fez? Apenas aplicou a pena. A pena. E tem uma coisa, quem fosse ali, Deus ia aplicar. E quando Israel errava, Deus aplicaria em Israel. Ou seja, a lei é justa para com todos. Sodoma e Gomorra, além de ladrões, que eles roubavam os outros povos, eles eram estupradores, eles tinham pena máxima. E o outro foi o que houve. Então vamos ver aqui o princípio da legalidade. Nós estamos afogados em leis. Não dá para fugir da lei. Lei do organismo, lei do pensamento, lei do seu pior organismo. Enquanto aqui nessa igreja, alguns estão crescendo, não pode crescer, por exemplo, Arthur, Juninho, Davi, estão crescendo demais de menino, né, pastor? Mas aqui eles envelhecendo, já está ficando pequeno, né? Tem gente que fica tão pequeno que quer misturar, né? Aí embora. Mas eles não vai tornando as pessoas ficando pequenas, né? Então, é a mesma lei que está crescendo o menininho, é a mesma lei que está tornando os outros velhos, é a mesma lei. Se Deus for parar de crescer, ele impede de envelhecer. Se for parar de envelhecer, ele impede de crescer. Como a gente leu naquele texto. Deus não pode parar o universo inteiro, as leis estão interligadas. Uma ou outra. O dia, a noite, tudo está interligado. Deus vai parar para... Então, Deus pode até fazer isso, mas é um milagre, uma vez perdida, quando há legalidade. Então, vamos ver aqui o princípio da legalidade. Eu quero que vocês, vamos começar com esta aula em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Você vai encontrar 5 órgãos, 5. Como a lei de Deus, né, pastor? Nós andávamos na lei de Deus, e obedecemos a lei de Deus, né? Fizemos ouvido a ela, e Deus na vida voltada para Deus. Vida que não você. Comunhão com Deus. É verdade. Vai dizer a fé de Deus. É porque a fé de Deus não faz 2.000 promessas para se cumprir a nossa vida. Mas tem que haver o quê? Responsabilidade. Responsabilidade. É verdade. Vamos ver aqui, ó. Deus fez o homem e deu 5 ordens para o homem. Leia aí, quem achou? Mateus, Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Achou? Pode ler. E Deus abençoou E Deus nos abençoou, é minha bênção. e disse: multiplicai, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, Pronto. sobre as aves do céu. Até aí. As duas últimas ordens foi dominai-a e sujeitai-a. Aí agora a gente vai ver, né? Em Gênesis capítulo 3, a queda do homem. Então leia aí, só esse começo desse texto, do capítulo 3. Em voz alta. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis toda a árvore do jardim?
Disse a mulher a serpente: dos frutos das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comeremos dele. Até aí. Bem, aí entrou o plano, né, de Satanás, o rebelde. O pecado começou lá por cima. Satanás iludindo os anjos com teorias. Teorias do bem e do mal, que o bem já tinha evoluído demais e precisava do mal para evoluir mais ainda. E essa conversinha ele derrubou um monte de anjos. Ele ficou de olho no jardim que Deus fez para Adão e Eva. E ele observava constantemente Eva, segundo a Bíblia e segundo o livro de Melquisedeque. Então ele resolveu traçar um plano. Por que o Lúcifer não desceu, não entrou no jumento e foi tentado? Não. Ele primeiro escolheu a serpente. A serpente significa sabedoria humana. Cada animal que tem na terra representa uma parte da sua alma. A alma é constituída, é vestida de animal. Nós vamos aprender aqui que a alma humana, ela se reveste de animal e a alma dos demônios também. Que os demônios vêm em forma de touro, vêm em forma de bode, vêm em forma de cachorro. Por quê? Porque os animais, é como se Deus tivesse feito todos os animais. E quando Adão estava ali inspirado, Deus pegou os animais tudinho e botou dentro de Adão. Então dentro de nós tem todos os animais. E cada animal representa uma área da sua vida. No caso, a serpente representa a área da sabedoria. A serpente não se arrastava, possivelmente voava, porque já que a punição dela foi se arrastar, você já está vendo o humano se arrastando. Né? Então existia uma sabedoria mais evoluída. Mas a mulher entrou nela e foi tentar a mulher. Porque ele sabia o seguinte: se ele enganasse Adão, Adão seria perdoado. Se ele enganasse a Eva, Eva seria perdoada. Mas o que Lúcifer fez? Ele partiu para o lado da legalidade. Ele só tem que se legalizar nesse planeta. Ele podia pegar um monte de anjos, um monte de demônios, aqueles, olha cambada, lá para o planeta Terra. E se um monte de anjos não podia. Pois não. Tem. A alma revestida de animal, inclusive o Espírito Santo se revestiu de animal. O Espírito Santo veio sobre Jesus como urubu. Ele veio sobre Jesus como o quê? Pomba. Então o Espírito Santo se revestiu de pomba. A roupa que a alma do Espírito, vamos dizer, a expressão do Espírito veio foi. Jesus Cristo também disse: eu sou o Cordeiro de Deus. Então se revestiu como Cordeiro. Mas outra vez ele disse: eu sou o leão de Judá. Então é o leão da legalidade. Então ele já comprova que existe uma expressão da alma em termos de animal. Quando o demônio vem em forma de cachorro, ele está dizendo: eu vim provocar briga. Quando ele vem em forma de outros animais de bode, já é outra coisa. Quando ele vem em forma de touro, já é outra coisa. É como se ele pegasse, vamos dizer que essa roupa fosse um animal e ele vestisse aquele animal. Isso acontecia no passado, quando os guerreiros vestiam as peles dos animais. Geralmente urso, leão. Mas aqui hoje, isso aqui já transformou em carro no bode. Não, Jesus não era um bode. Jesus se comparou com o cordeiro. Bode é uma coisa, cordeiro é outra, né? O bode é um animal político. Né? E o cordeiro. Eles aproveitam, você sabe que Satanás ele distorce a coisa de uma maneira tão bem feita, né? Pastor, Foi não. Antigamente, quando subiu logo o sistema aí em geral, isso era os votos. Era os bodes. Ele ia berrando na igreja, fazendo churrasco, na unção. Às vezes ele fez alguma coisa, dá a noção de escolher. Não é bíblico não. Deus diz que é bom, ele diz que é bem. Tem que fazer tudo certo. É o som de quê? A perfeição, né? Aí está fazendo que é a vontade inteira. O treino que é a vontade só, né? Exato. Não tem resposta não. Pergunta não. Inclusive, no céu, se apresenta um anjo com 4 patas. E uma pata é boi, a outra é cordeiro, a outra é leão. Não é isso aí? Está em Apocalipse? Encontramos também Jesus usando isso e disse: diga aquela raposa velha, que era com Herodes, Herodes era uma raposa, a alma de Herodes era uma raposa. Ele era um esperto. Diga aquela raposa velha. Ou seja, Jesus também usou essa linguagem. Disse que os fariseus eram víboras, serpentes,
né? Ou seja, ele agiu como serpente. Então, o ser humano, a alma dele é representada através de animal. Todos nós somos assim. Agora existe um animal, vamos dizer, branco, um animal das trevas, né? Ou seja, Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é o leão de Judá, mas existe um leão também que não é de Judá. O diabo anda ao vosso redor como um leão. O leão é a figura dos animais jurídicos, do animal jurídico. Nós também encontramos nações que representavam como leão. Por exemplo, os tigres asiáticos, encontramos os ursos e os leões babilônicos, né? Encontramos também nas pirâmides do Egito, Faraó vindo em forma de serpente, depois Faraó vindo em forma de cachorro. Aquilo mostrava uma linguagem antiguíssima que mostrava a alma da pessoa. Quando o Faraó vinha como serpente, ele vinha com a sabedoria de serpente para resolver essa situação, para dar um remédio, para ensinar um negócio. Isso na Bíblia também continuou. Quando diz, você vai ver o reino babilônico, você vai representar pelo urso, vê aquela estátua, vê o animal da Bíblia, a besta, uma tem cara de urso, a besta não tem a cara de vários animais horríveis, não tem na Bíblia, no Apocalipse, né? Então aquilo ali é um reino que vem com várias caras. Cara de leopardo, pés de leopardo, agressivo. Fala da agressividade. Então é o seguinte, Satanás entrou na serpente, na sabedoria humana, e foi conversar com a mulher. Porque ele queria legalizar. Porque você já parou a pensar que um cara que tem 1/3 dos anjos do céu, sabe que existe um número incontável de anjos. Se ele tem 1/3, meu amigo, é uma porrada de anjo, é muito anjo. Ele podia dizer, vamos lá para a Terra, a gente sempre está sendo mais Adão e Eva, e somos um planeta para nós. Mas não, ele não podia fazer isso, ele estava ilegal. Se ele viesse, os anjos de Deus vinham, e aí não deixava, no caso da lei. Mas ele tinha que entrar no planeta. Como? Ele pegou e disse, inclusive está nos evangelhos, eles vão enganar a mulher e vão influenciar a mulher para enganar o homem. Logo, quando o homem cair, ele não foi enganado por mim, ele foi enganado pela mulher. Então foi enganado por ele mesmo e a lei pega ele. Foi o que ele planejou. Então chegou Eva, não sei o que lá, tal, Eva comeu. Quando Eva comeu, nada aconteceu. Não nasceu espinho, não deu trovão, não fez barulho nenhum. Só deu um esquisitice no coração de Adão. Acho que Adão sentiu não, tem alguma coisa diferente. Quando Adão procurou ela está deitada debaixo da árvore, né? Do conhecimento do bem e do mal. E nisso eu comi. Come, é bom, olha. A Bíblia diz claramente, e deu Eva do fruto para o homem. Então, ela deu, ofereceu, uma fome. E outros escritos antigos dizem que ela lançou lá, porque a pessoa disse, olha, eu não morri. Eu comi e não morri. Come, Adão. E Adão pagou, caiu por amor. Adão caiu por amor. Quando ele caiu, a Bíblia fala que não foi espinho. Pois não, Já vou começar a falar agora de Eva. Então o que aconteceu? Com isso, Adão foi enganado por Satanás? Adão foi enganado por? Bom, ali. Quando aconteceu isso, irmão, os demônios, opa, a terra é nossa, vamos lá, galera, vamos lá. Era cada bichinho bonito descendo, bichinho, de rato, tudo descendo. Mas aí, só os tronos. Mas aí Deus reteve. Olha como Deus reteve. Uma questão da legalidade, não disputa nada resolvido. Peraí, vamos cair por amor, ele pode ser resgatado. Você vai ferir o calcanhar, mas ele vai ferir a cabeça, já jogou a profecia. Né? Então precisa da legalidade. Haverá uma chance para o homem. Haverá um eliminar. Peraí, como vai entrar para eliminar? Vai ver aí como é que vai fazer. Aí, eu acredito que não desceu todos os demônios, porque a terra primeiro ia caber. 1/3 dos anjos do céu aqui é uma bagunça danada. Outra coisa, Deus colocou no jardim do Éden um anjo para que ninguém entrasse, nem Lúcifer, nem homem, nem nada. Então, Deus colocou uma espada de fogo rodando nesse lugar, que está até hoje, né? E Adão, que eu não vi, então, você com um gurizinho de 2 anos, que cuida lá, o anjo, não quer saber. Não, o anjo tem a lei, passa por aqui a gente mais, não vai entrar ninguém. Então, esse lugar está super guardado. Jesus Cristo, quando morreu, entrou nesse lugar, já como o segundo Adão.
Então ele levou mais um pecador com ele, que foi ele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, paradise, né, lugar santo. Então, vamos ler aqui em Gênesis capítulo 9, versículo 1. Gênesis capítulo 9, versículo 1, para você ver o que foi que aconteceu. A queda do homem tirou 2 direitos do homem. Olha, 2 direitos besteira. Olha que direito. Olha aí, quando lê aí, você vai encontrar 3 ordens apenas. 2 nunca mais. Olha aí, ele falou para Noé. Aí já tinha acontecido o dilúvio e tal. Lê isso aí para você ver. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Peraí, mesma coisa, abençoou Adão, né? Deus abençoou Adão, agora Deus abençoou a Noé. Agora o que ele diz? E a seus filhos ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Cadê? Está faltando 2. Dominar e sujeitar na mão do diabo. Lá na frente o diabo aparece. Se você me adorar, tudo isso te darei, porque foi me dado. Então Satanás, Adão fez isso, ó. Pá! E Lúcifer pegou a legalidade, é meu. Quanto é esse carro? Eu dou R$1.000 nesse carro. Você vê no carro, você está escrevendo, eu vendi muito barato, não quero saber, eu comprei, está aqui, ó. Tá aqui. Está entendendo? Então ele se legalizou, ele ganhou o direito de entrar nesse planeta e ser o príncipe deste mundo. Você já ouviu falar desse mundo? É um mundo pesado. Quem é o príncipe dos céus? Não é Jesus? Príncipe da paz. E quem é o príncipe deste mundo? Satanás. E quem foi que fez ele príncipe? Quem foi? Adão. Aí Deus olha para Adão e diz: Adão, a terra não fica por tua causa. Deus tinha dado a terra aos homens. Aos homens. Não, Deus como? Satanás não tinha direito de entrar na terra. Ele tinha que legalizar uma coisa para ele entrar. Exato. Olha, isso aí. É verdade, né? Olha. Nisso aí você tira tudo. Satanás não pode deixar assim de qualquer um, não. Não pode bagunçar, não. Ele tem que ter uma brecha. Ele tem que ter uma legalidade. Por exemplo, teve um caso, o pastor foi expulsar um demônio, estava havendo um problema na casa, e o pastor chegou lá pensando que a menina estava com demônio. O pai, minha filha está diferente, está mundana, não sei o que lá, minha filha tal, um fato verídico. Então o pastor foi olhar, olhou pela menina, a menina caiu. De repente o pai cai. Manifesta um demônio no pai. Aí ele não sai, o demônio sabe por que eu estou aqui? Porque ele odeia a filha dele, que perdeu a virgindade, não é mais nova, e ele odeia a filha. Então eu entrei. Então, houve a legalidade do ódio. Amém, irmãos? Ações, pensamentos e sentimentos. Digam comigo, ações, pensamentos e sentimentos. Legalizam o diabo. E legalizam Deus também. Se você tiver um pensamento bom, um sentimento bom e uma ação boa, legaliza Deus te abençoar. Agora, se você tiver um pensamento ruim, uma ação ruim, uma emoção ruim, o cara está com ódio. Ódio, a porta está desse tamanho. Quem é o príncipe do ódio? O inimigo. Então o inimigo vai dizer, lá. Já aconteceu o caso que o cidadão se convidou, tem até o sítio na casa dele, lá no sítio, e a mulher dele estava enterrada. Ao chegar para realizando o dia na casa dele, e a fonte dela no turno, ele foi orar, chegando na casa dos orados, era aquela mulher. Na hora que ele estava orando para a mulher, o moço da mulher, cadê o homem? O endemoniado não era ele. Era ele. A mesma coisa foi ele acusando a filha, mas o demônio estava dentro dele, com ódio. Mas foi também na festa dela, mas depois tudo passou para ele. Agora é o seguinte, cara, eu já vi gente ruim, gente safado, a gente ora e tá dando cai. E eu já vi gente que a mulher dona de casa, só varrer a casa, o demônio entra. Por quê? Sentimento mal no coração. Eu não perdoo, eu tenho ódio dela, eu tenho raiva dela. Você pode ver que quando o demônio vem, o demônio vai dizer, eu odeio, eu vou matar. É justamente o ambiente que ele... Quando você faz isso, dá um sinal para o demônio. O demônio olha de longe e ele está cheio de ódio. Vamos lá. Tá lá, ó, a luz dele está piscando errado. Entendeu? Agora, quando você tem o coração para Deus, o sentimento para Deus, os dois olhos e aquele é um aliado. Jesus Cristo nos diz, aonde estiver um cadáver, aí está juntado da putre, como é que o Senhor vai vir buscar? Como ele vai encontrar a pessoa? Aí Jesus diz, há um sinal naquele que teme a Deus,
há um sinal daquela pessoa que tem um coração bom. Esse sinal os demônios veem e os anjos também veem. Quando o demônio olha para você, ele não vai ver seu cabelo, ele não vai ver sua roupa, ele vai ver um sinal que tem dentro de você. Se tem o sinal da luz de Cristo, ele, opa, aí não é comigo. Agora se tem uma escuridãozinha, que escuridão é? É um ódio, é um rancor. Aí ele, ó, é ali, ó, vou pro lugar ali. A Bíblia diz que o anjo do Senhor anda ao nosso redor. Satanás anda ao nosso redor. Então, as nossas atitudes, as nossas conversas, nosso modo de andar, nosso modo de viver, é vigiar com Satanás. É. Muito cuidado. Quem disse isso? Quem foi que disse? A própria Bíblia fala. O leão que anda, o leão está querendo comer. Você acha que o leão está resolvendo fazendo o quê? Passeando, né? A gente Tem que tem comer. a gente tem uma atitude assim, falar do irmão, apontar o irmão, julgar o irmão, até às vezes uma atitude que o irmão tem que a gente não entende porque o irmão está tendo aquela atitude, a gente não pede discernimento a Deus porque meu irmão está tendo essa atitude para comigo. É. E às vezes a gente não vai ver isso, e muitas das vezes a gente nessa área, a gente abre brecha. Ah, Deus, mas não é de mim, sabe tudo que eu estou fazendo. Estou sendo enganado para ser usado de Deus, uma brecha que eu dei. Se um crente tiver Pronto, eu vou dizer, Deus do livro, eu tenho um irmão aqui, eu tenho uma entrada aberta. Tá aberto. É uma brecha. Satanás pode qualquer hora prender uma presa e eu ficar É verdade. rendida. Porque eu não posso dar brecha. Nem eu, nem o crente aqui pode dar brecha. É verdade. E tem uma coisa, pode ser que eu não for. Se der, o leão ataca. Ó, Jesus disse, o leão está redor. O leão está redor. Tá entendendo? E o leão é o seguinte, o leão, ele tem um faro. Ele está farejando ali, aí tem 5 ovelhinhas ali. Aqui que tiver com um cheiro diferente, que já está pensando que cheiro é esse, ele vai marcar. Ele vai marcar e vai correr igual atrás daquela. Então, porque ela está com cheiro diferente. Vamos dizer, tem 10 ovelhas com o mesmo cheiro, ele vai perder, com elas correr. Mas se tiver um com cheiro diferente, então ele vai olhar para aquela dali, farejou, correu atrás. Quando a turma para, não dá conta, ele vai seguir o cheiro, e aquela dali, pá, vai pegar. Então o nosso cheiro pode ser um nosso sentimento. Um cheiro de ódio. Ao demônio. Opa! Tem alguém? Tem alguém? É verdade. É verdade. Então tem que saber que a pessoa usando Satanás e tem que saber que Satanás está usando as pessoas. Quando eu vou legalizar, quando eu está mentindo, Satanás está me usando as pessoas. Não é essa a diferença. Então, muitos vídeos é botar essas pessoas para cair, para ter uma pessoa não tem ajuda. Ela está usando Satanás. Ela pegou muito quase isso, então legalizado para ele. É legalizado. Mas ele já está legalizado. Isso é uma coisa perigosa, viu? Vamos ver aqui, na sequência, algumas coisas. Olha, aprendemos aí que a Satanás usou a forma jurídica. Está entendendo? Ou seja, ele utilizou uma forma jurídica. Existe um tribunal, então vocês estão vendo aí, vocês estão aí, estão vendo? Está vendo, Satanás? Isso aqui é um tribunal, STF. Então, tem aí esse promotor, tem os juízes, tem os advogados, vão entrar com deferimentos, e o cara vai ser preso, e acha liminar, ele joga liminar e tal. E essa juíza aí, essa mulher aí que vai decidir se o cara vai ou não vai. Isso tem lá no céu também. Tem lá no céu também. Então, está lá os anjos, está Deus, e o cara está dando legalidade ali pro diabo. O que Deus pode fazer? O cara está dando legalidade. Então Deus não pode fazer nada. Nossa, nem ficaria uma coisa doida. Imagine comigo, você vai imaginar? Imagine Campina Grande, sem nenhum sinal de trânsito. Imaginou? A confusão, né? Agora imaginar uma pessoa, capital, sem nenhum sinal de trânsito. Aumentou? Sem nenhum trânsito, sem nenhuma placa de trânsito, sem nada. Todo mundo fazendo, entra na esquerda, na direita, tá. Agora imagina Recife, a capital do Nordeste. Agora vamos imaginar Brasília, vamos imaginar São Paulo. Sem nenhum sinal de trânsito, sem nenhum guarda, sem nenhuma placa, e eu morrendo milhares de pessoas. O cara vai para minha casa da minha vizinha, eu vou por aqui na outra mão, vai ele bater.
Então, a lei é necessária para se manter a ordem. Diga comigo, a lei é necessária para se manter a ordem. Aqueles anarquistas são uns abestalhados. Não existe nenhuma sociedade no mundo que não tenha lei. Eu faço o que eu quero. Não existe isso. É um sonho, uma utopia. Não existe, pastor Edson. Nenhuma sociedade no mundo que não tenha lei. Até... mas a Guerra Fria tem lei. Tem os comandantes. Tem os comandantes que vier assim, destrói assim. É a lei do ódio. A Guerra Fria. Mas é outra coisa. Mesmo a Guerra Fria, vamos dizer, eles botam as bombas lá, mas eles mapiam as bombas para que eles depois no mesmo pisem nas bombas explodam. Então é tudo lá uma lei, né? No seu organismo, tudo. E no céu há um STF dos céus também. Aí é que é justo, viu? Aí não tem mais ou menos não. Mas vamos lá. Vamos seguir. A lei, ó. É verdade. Está vendo aí? Aqui é a representação de Adão e Eva. Adão apaixonado, a bichinha, vem cá, Adão. Olha, a lei moral se intercala com a lei física. Diga assim comigo, a lei moral se intercala com a lei física. Até aí não existia nem um espinho. Depois que Adão comeu o fruto, pá, veio o espinho. Segundo Adão, segundo o livro dos Antigos, Adão se suicidou. Adão viu que a mulher ia morrer e ele não queria ficar só. E ele sabia que ia morrer também. Então ele comeu para morrer com ela. Ali foi quase suicídio por amor. Por isso que o ser humano não é salvo pelo amor de Cristo. Porque do jeito que não caiu por amor, só por amor ele se levantará. É a lei que vai ser do céu. Mas eu entendi a pergunta dela. Porque Adão foi enganado por Eva. Adão não tinha no coração maldade e nem intenções errôneas. Então, ele foi de acordo com a conversa dela. Eva não se enganada, mas ele não. Ele foi, na legalidade, conversar com Eva. Eva passou para ele o plano e ele aceitou. Porque ele não tinha no coração ainda maldade. Me diga uma coisa. Se eu vou dizer para você, olha, Adão não é uma pessoalhada não. Adão sabia de muita coisa. Adão, agora eu vou dizer, deixa eu dizer isso aqui. Vamos dizer um exemplo muito claro. Vou dizer, vocês vão imaginar, certo? Quem sabe nadar aqui? Levanta a mão. Quem sabe nadar? Olha, eu só pergunto, meu irmão. Quem sabe nadar? Vamos dizer que ninguém sabe, certo? Vamos dizer que ninguém sabe. Ninguém sabe nadar, tem um assunto ali de 6 metros de fundura. Tem um filho que está afogando. O que você faz? Sim. Mas tem 6 metros de fundura. Mas você não sabe nadar, você vai morrer com ele. Foi isso que Adão fez. Adão amava Eva e viu as suas coisas, aquilo que ele amava. Ele passou tanto tempo só, a solidão é a pior coisa que existe nesse universo. E ele só via bicho, macaco, sardinha, cobra, jacaré. Aí de repente uma coisa linda dessa, que ele se apaixona, ele ama, ele cheira, vai ter a mão dos filhos dele. E ela cai dentro desse assunto. Você acha que ele não ia curar com toda a sabedoria? Você sabe que uma doutora, você pula, meu filho, você pula. Né? Então foi o que Adão fez, ele pulou. Ele disse, ela vai morrer, eu vou também. Pois não, meu pastor Lucas. É bom que o homem esteja só. É uma pessoa só. Quando eu vou buscar, eu vou levando, né? Aí, Deus avisou a Adão e a Eva que o fruto não comeu. Deus avisou. Eu sabia que era pecado, Eva sabia que era pecado. Deus não faz nada, vai mexer no cara. A serpente, o Satanás, ele procurou na serpente e ludibriou Eva e a gente saiu sabendo que é certo. Mas ele sabia. Avisou. Então tem uma razão de Eva que é bom princípio que dá desobediência. Mas quem enganou Adão foi Eva. Então a legada está certa. Adão não tinha o coração maldado. Você tem direito de mentir, você tem direito de matar, agora é revolta. Ela não precisa nada, porque a primeira coisa que os três avisou para Adão e a Eva, o
podereis comer de todos os frutos, mas o meu lugar que não cometeu os fez da parte dele. Eles pegaram, ambos pegaram de Egito, a serpente foi a chuva, não é verdade? Mas Eva pegou e deu para Adão, por amor a Adão a Eva, ele também pegou, como ele disse, está certo. Agora, se ambos quebraram, então, nós quebramos e pagamos nada por isso. A gente faz. Desobediência. O que aconteceu? Está vendo que isso aí é errado, não sabia. Quando ela comeu, por que Deus não pulou no meio? Peraí, não vai aparecer não. Olha, você sabia que você tem direito de pecar? Você tem direito de pecar. Se eu quiser, eu tenho direito de matar qualquer pessoa. Mas aí a recordosa, ou seja, a lei vai pegar, sim ou não? Então, papai, ela tem direito de enganar a esposa dela. Ela disse, não, eu vou querer que ela... Não era vontade, ali já não era vontade mais de dar perfeito. Era vontade de ela. Eu quero que ela coma, porque eu comi, eu quero que ela coma. Aí ela que enganou a mulher. Eu também ia dizer, eu não enganei ela, não. Enganou a mulher. Não tem como assim, né? Ninguém fica Todos nós concordamos. Deus falou, não comereis Do fruto. não comereis fruto do trabalho. É um fruto. Mas eu acho que Eva, quando levou para... Eu acho que Eva levou para Adão, não foi aquela fruta que Deus falou. Ela levou outra. Se tivesse levado a mesma, ela não era a fruta que Deus falou para comer. Mas ele sabia. Eu acho que Eva levou outra coisa. Não, ele sabia. Ela disse, eu comi e não morri. Então não foi. Então, eu preciso assim, não, Eu acho que ele disse, sabe? Eu acho que ele disse, mas a questão é como eu falei. Ele viu a única coisa que ele tinha ali, que ele não gostava de uma capa, ele não gostava de uma maconha, ele não gostava de uma cobra, ele tinha aquela coisa ali que era uma rola de vida. Então ele disse, ó, já que ela vai morrer, eu vou saber aquela história. Só que aí o Lúcifer estava só torcendo. E outra coisa, segundo o livro dos Antigos, ela não foi só. Porque isso deu direito de Jesus não passou. Ela foi encaixada por alguém chamado Satanás, trabalhou junto na sombra dela. Porque deu direito de Jesus ter na sua sombra o próprio Deus. Então, quando ela foi, ela já foi influenciada. E ela, desde que derrubou o homem, não foi até feito. Não deve dizer como Adão, como não. Quem derrubou foi Eva. E por isso a lei caiu na cabeça de Adão e depois se espalhou por todos nós, porque ele pensava que ia morrer de imediato, pastor. Ele morava no passou 5 dias depois de eu matar ele, tá tudo mais. Ele caiu no suicídio. Pois não. A Bíblia tem. Tem, acho. Paulo disse, acho eu e não Senhor, penso eu e não Senhor. Eu que soube. Mas eu quero falar o seguinte. Satanás, porque Eva não foi avisada por pecado. Você vai para a loucura que vai ter com Deus, falou com nada. Eva não sabia. Eva estava pelo pecado de Eva, não tinha cometido nada. Porque Deus não tocou de Deus. Mas não vocês sabiam. Toda tarde Deus dizia, toda tarde. Deixa eu concluir. Então, Satanás veio para Eva porque a mulher é a mãe. Deus não tinha avisado para ela. A mãe passou. Então, quando ela morreu, Deus não se importou com nada. Ficou comigo. Deus não aconteceu nada. Só que quando a Adão pegou, aí Deus ficou. Por quê? Porque Deus não tinha cobrado de Adão. Aí a pergunta é, mas por que Adão comigo? A resposta é, Deus e Adão. O livro é a Bíblia, graças a Deus. Mas vamos ver aqui, que tem mais coisa. Adão está aqui, Adãozinho. Adão, diga, mulher. Vamos aí, Adão, vai, coisa gostosa, eu comi e tal. Aí depois disso aí, ó, lavadinha aqui, ó. Depois de Adão, olha a bicha aí olhando. Então tava rápido, eu tô fazendo meu Deus. Olha, até aqui ele tá só criando. Se ele comer, eu vou na boa. Toma o planeta pra mim. Se ele comer, eu vou oferecer lá no céu, eu tenho direito, Você sabia que Satanás tem direito? Por que Deus não deixou Satanás até agora?
Por que nós não destruímos a serpente? Porque eles têm direito. Tem direito, existe um prazo para tudo. Mas vamos lá. Satanás está só espiando, a bichona. Então, beleza. Esse cara aí, ó, foi quem desceu. Lúcifer. Lúcifer significa portador da luz. E algumas traduções dizem o conhecedor das ciências da luz. Ele sabe as leis. Por isso que ele é doido para você quebrar a lei. Ele tentou Jesus para Jesus quebrar a lei. Se ajoelhe! Porque se Jesus se ajoelhasse, tinha quebrado a lei. Conhece mais que qualquer lugar que está aqui. Aí ele está ali no céu, né? Mas vamos lá. Olha, depois que Deus bate o martelo, não tem mais nem menos. Isso aqui é o martelo de Deus. A palavra de Deus revela juízos e justiça sai do trono de Deus. Então Deus não tudo. Se Deus não tivesse batido o martelo, irmão, o que o universo ia dizer? Mas vamos lá. Vamos lá. Aí aqui, irmão, depois que Adão comeu, olha, maravilhas e tal. Mas depois que ele comeu, ó, aqui uma criança não vai vir morrendo de fome. Olha a costela dele. E o urubu já está olhando por isso. Estão vendo aí, missionário? Está vendo aí? Então, olha, isso é o fruto daquilo que aconteceu no Jardim do Éden. O STF bateu lá e pronto. Lá na terra vai ter fome, vai ter o bem e o mal. Se vira, o que pode fazer? Aí, ó, Deus não está no controle desse mundo, não. Deus só está no controle da sua vida. Mas o mundo não está, não, porque não existe isso, não. Ou Deus seria muito incompetente se deixasse uma criança dessa todo mundo comer. Mas por que como? O bem e o mal estão na terra. O bem e o mal estão na terra. Vamos lá. Ó, isso aí é regimes políticos. Irmãos de cada forma, irmão. Os caras matam mesmo. Quando você vê, quando morreu 6 milhões de judeus, Hitler não matou 6 milhões? Lá, aquele país, a Revolução Russa, matou 10 milhões, ninguém sabe. E matou de fome. O governo confiscou tudo que é comida. Eles chegavam na casa e levavam comida. Chegavam na casa e levavam comida. Quando não tinha comida, eles matavam. O cara produzia para levar. Comia de fome. E depois tinha um cara que carregava os cadáveres, ele recebia por cadáver. Aí ele levava o cabaré ainda vivo e levava só para receber o dinheiro. Morreram 10 milhões de pessoas na Ucrânia. 10 milhões de pessoas. Criança, mulher e menino. Você acha que Deus ia deixar isso? Suicídio, genocídio, Hitler, lá o stalinismo, que matou 10 milhões de pessoas, enquanto o nazismo matou 6 milhões, ele matou 10 milhões. A mais cruel que o nazismo. O nazismo matava logo, poucas pessoas ficavam com concentração, o stalinismo não. Matava de fome. E quando na época havia a maior exportação de grãos do mundo, o povo de lá morria. O governo tomava tudo. Vamos lá. Depois tudo lá. Briga. Irmão, o amor e o ódio é junto. O cara se casa, a gente pega uma raiva tão grande da mulher, a mulher pega uma raiva grande dele, briga os dois, arrega, mas não pode se deixar porque se ama, e depois vem a saudade, e volta, tu é rico, tu é feio, tu é nojento, tu é safado, e volta de novo. Ah, briga, filho. Mas nós estamos brigando aqui à vontade, ó. Foi não, personagem. Mágoa. Isso é fruto lá do STF. Vamos dizer, o marido ofende a mulher com a palavra e o marido só o marido não. Tem que dar, tem que ver da família, filha dos irmãos. Alguém fala uma palavra que ofendeu aquela pessoa, tá? E a sua palavra que ofendeu. Aquela pessoa guardou aquela mágoa no coração. E convive com aquela mágoa. E através daquela mágoa, eu creio assim, que aquela mágoa vai juntar a outra mágoa. Aumentando. Um abismo chama outro. E vai julgando. E quando se desencadeia uma certa depressão, tirando tudo. Tirando depressão. Aquela raiz de amargura, de mágoa, vai crescendo e ali se alimentou uma raiz e aquela raiz vai crescendo, vai proliferando outra coisa. Acaba destruindo tudo. Pronto, isso aí é um meio que Satanás pode fazer o crente com
A pessoa fica presa na Ele prende através do sentimento. Não perdoado. Às vezes não está no coração, mas às vezes está na alma da pessoa. Aquela pessoa está amarrada por aquela mágoa que passou, não conseguiu perdoar aquela pessoa que tem gente que é mais sensível a isso, ele não perdoa. Difícil de segurar, porque há pessoas na igreja de monte, nas igrejas hoje, com mágoa de marido, com mágoa de pastor, com mágoa de irmão, com aquele ressentimento. Essa mágoa é a corda que o Senhor ajuda contra isso. É um caminho para o crente passar uma vida sem crescimento, sem maturidade espiritual. É verdade. Após, eu vou dizer. A legalidade. Olha, é o seguinte, toda flor, diga assim comigo, toda flor tem espinho. Não vem principalmente os mais jovens. Eu não venho com essa poesia toda. O amor é muito lindo. O amor é a coisa mais linda, mais gostosa que existe na face da terra. Mas o amor tem espinho. A rosa representa o amor. Toda rosa tem espinhos. Né? Então, nesses espinhos é uma briga danada. Se rasga e tal, depois se amam. Graças a Deus que Deus não obstétrico. E um fica com necessidade do outro, acaba se voltando e se esquecendo aquilo para lá. Não acaba não se unir mais. Então isso é fruto da legalização do inimigo. O diabo, o mal não está só fora do homem, não. O mal está dentro do próprio homem. Você tem um mal dentro de você. E você tem que vencer todos os dias. Ô pastor, mas tudo isso que o senhor está falando desde o começo, assim uma pessoa que vai viver uma vida de inocência, como essas coisas, pastores, há uma grande parte para isso aí. Mas sempre haverá um mal nesse nome. Não, o mal não foi colocado, mas o mal, Deus está no controle de tudo. Então, ela vive uma vida de inocência, vive uma vida buscada a Deus, todos esses obstáculos vai vencer com ele. Não tem como. É verdade. Não é por Deus, mata a natureza. Mata a natureza. Quando acontece isso, está acontecendo tudo isso, porque o povo não tem o seguinte. Quando a pessoa tem Jesus na sua vida, que há isso aí que você está fazendo lá, mas há um controle. Mas você sabia que... Só uma observação para a gente aprender, né? Um com o outro. Hitler foi apoiado pela igreja evangélica. A maioria dos pastores calvinistas e luteranos apoiaram o Hitler. Então, para você ver como a coisa é complicada. Agora, quando você tem Jesus, tudo bem. Mas briga vai haver, discussão vai haver. E tendência. É como se o cara andasse na beira. Dentro de nós existe um chamado ao pecado sempre. A tendência. Então a tendência, a natureza, diga comigo, natureza, você tem uma natureza pecaminosa. E o pior é que não pode destituí-la. Eu vou dizer aqui para uma história de Jesus. Depois, vamos lá. Antigamente, quando você casou, todo casal tem aquela sua divergência, aquele momento. Eu não tenho, meus irmãos. Mas depois, graças a Deus, como para cá, Deus que faz com que a família, naquele tempo que pegou a organização que vai faltando. Isso é produto. Não é à toa que o Senhor é o nosso líder, né? É um exemplo para nós. Uma família pode viver de paz igual a minha, mas melhor do que a minha não vive. Isso aí é confiança, né? Toda segurança. É bom Não, demais. agora que cara eu que digo que é você. Isso é uma prova que no mundo que nós vivemos hoje, se nós colocarmos Jesus no centro da nossa vida, deixando ele ser Senhor da nossa vida, aí dá paz. É verdade, é isso aí. Por isso que o Senhor é o nosso exemplo jovem. Vamos lá, né? Briga, confusão, fome, guerra, faz parte do que Satanás oferece. Isso aí é o quê, irmão? Isso aqui é o quê? É a lei. A lei é lei. A lei não tem pena. Se você botar uma criança na frente do leão, ele vai fazer o quê? Ele vai comer. Ele não vai dizer, não, é filho de ficando, não. Ele vai comer, é a lei. Pois não. Que vai segurando, que é o povo, que o inimigo tem que pegar uma vez no caminho. Não é? É que tem que pegar todos os dias da nossa vida, que não pegou, foi pecado, cada dia pecado. Porque pecou. Nós, quando a gente faz uma nova criatura,
Entre nós. Né? Inclusive tem um cara, o cara era crente demais. Olha, tinha um camarada que era muito crente, diga assim, super crente, diga comigo. Mas ele se chamou de miserável. Sabe quem foi? Paulo. Ele disse, ó miserável homem que sou. Quem me levará no corpo dessa maldição? Ele está entrando em conflito, com espinho na carne, problemas que ninguém sabe que ele tinha, mas ele tinha um problema. É justamente isso. É questão que muitos se libertam de repente, outros não. Então vamos lá. O leão, Jesus é o leão de Judá, ele vai destruir o leão que é Satanás. O leão verdadeiro é Jesus. Vamos lá. A lei é implacável, viu? A lei é implacável. E ele não vai olhar para você dizer, bichinha, coitadinha. Ele, se você der legalidade, ele vai demorar. O Espírito Santo em forma de... Então aquele negócio que ele falou sobre a expressão da alma, né? Então a gente diz aquilo ali, aquilo é uma raposa, aquilo é uma cobra. Está entendendo? Aquela ali... Então é porque nós sabemos que a alma da pessoa se expressa, né, através de animal, e a Bíblia está cheia. Vamos embora. Jesus é o cordeiro? Coisa linda, né? O cordeiro? Segundo livros antigos, o cordeiro era o animal de estimação de Adão. Era que dormia com ele na cama e Eva era o cordeiro. E quando Deus exigiu o cordeiro, era justamente exigindo o que Adão mais gostava, que era o animal que ele mais gostava, que era o cordeiro. Isso aí é um livro extra Bíblia, é só uma observação. Não está na Bíblia não, mas foi um animal que desde o Velho Testamento tem sido usado para o sacrifício, é o cordeiro de Deus. Vamos lá? Jesus, ele vai nos dar uma nova terra, um novo sistema. O sistema ainda continua velho, a pessoa continua morrendo, continua envelhecendo, problema, pecado, fome, peste, guerra, ilusões. Mas Jesus vai nos dar, porque ele venceu o mundo. Agora, para terminar, abra aí Mateus capítulo 4, aí é onde você vai ver a questão da legalidade. O que Jesus veio fazer aqui foi extremamente jurídico. Jesus veio como fosse um príncipe, ele disse o valente veio tomar do mais valente veio tomar do valente. Quem é o valente? Satanás. E quem é o mais valente? Senhor. Então Jesus veio enfrentar o diabo literalmente. Vamos ver aqui Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. Jesus passou 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo. Não foi 3 tentações. Essas 3 tentações são as 3 áreas da vida humana que o escritor colocou. Você vai ver que são as 3 áreas. Leia aí, por favor, a tentação de Jesus. Vou botar o vídeo aqui. Dá uma olhada aí. Quer começar da onde? Pode começar. 3. O Espírito levou o Senhor. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites... Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Diga comigo, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Vamos lá. E teve fome. Teve o quê? Fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: o tentador é aquele que quer fazer cair. É um conspirador, diga comigo, conspiração. Você sabia que existe uma conspiração contra a tua vida? O que Jesus quer dizer é que, olha, Jesus quer dizer o seguinte, eu vou dizer como o pastor Gabriel dizia em rápidas palavras: tem um cabra safado, querendo destruir vocês, chamado Satanás. É conspirando, ele quer que você tropeça. E quando você tropeçar, ele vai botar uma pedrinha no caminho. Aí cabe a você, olha, Jesus foi levado pelo Espírito, não foi pelo diabo não. Para o já está lendo um confronto jurídico. Fome, diga comigo, fome. Necessidade física. Todo mundo tem necessidade física. Necessidade sexual, necessidade de comida, necessidade de ter carro, de ter dinheiro. Temos necessidade de comprar uma coisa, comprar outra. E é justamente isso. A primeira área que o diabo tentou derrubar Jesus foi na área da necessidade. Rapaz, que mulher linda, rapaz, tu vai perder a oportunidade. Não vou. O Espírito vai, deixa pra lá. E aí começa um conflito danado. E o cara diz: meu Deus do céu, eu não vou perder essa oportunidade. A tentação danada ainda vai. A gente cai embaixo e levar para o céu do céu. Jesus passou 40 dias. Essa necessidade da carne não foi só comida. Aí foi representada uma necessidade. Mas tem várias necessidades, como eu falei hoje. Né? A
dizendo. Diga comigo, a primeira necessidade que o diabo age, tentando legalizar, é a necessidade da carne. A carne tem necessidade. E não adianta que ela... Tem um vídeo para rolar aí. Tem um vídeo, né? Vamos embora. Vamos lá, outro, pois não. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-lhe sobre um pináculo. Segunda meditação. Vamos lá. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Realmente, né? Olha, aí a segunda tentação é a tentação da alma. O cara diz, rapaz, tu é pastor mesmo? Tu é macho? Tu é macho, deu ruim em mim? O cara doido para processar o cara. Tu é macho? Ei, tu não é homem não, né? Ou seja, você Deus falou, aí Jesus, se Jesus tivesse dado ouvido a isso, ele tinha caído. Aí ele cita até a Bíblia. Ó, se tu és aos anjos ao Senhor, seu respeito, que te guardassem. Eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Aí Jesus diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor? Teu Deus. Agora a terceira tentação é no Espírito. Vamos lá, a primeira tentação é na carne, a primeira, nessa cidade. Estou morrendo de fome, o filho é milhão aqui. Vamos lá, a segunda na alma e a terceira. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reis do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Satanás queria que Jesus apenas se ajoelhasse. Tem nada demais se ajoelhar? Uma besteirinha. É uma besteira. Ajoelhe diante de mim quando eu te dou tudo isso. Reis, olha a Bíblia, aqueles navios, olha Stalin, olha Mussolini, olha só os reinos. Eu te dou tudo isso. Porque alguém deu para ele. Quem foi que deu? Adão. Aí Jesus disse o quê? Retire-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então, irmão, Satanás tentou legalizar. Esse confronto entre o diabo e Jesus era necessário para Jesus mostrar que era mais forte do que o diabo. Para vencer o diabo, para tomar de novo. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra, as duas obras futuras. Voltou para o segundo Adão, que é Jesus. Vamos ver um vídeo. Preste atenção nesse vídeo, vamos lá. Por causa da lei, está vendo o vídeo aí, vocês? Vai acontecer mais ou menos isso. Isso é um filme chamado Presságio, que relata o final das coisas. Milhares e milhares de pessoas morrendo. É a lei. Antigamente era a Bíblia que dizia, os caras diziam que não dá metralhar. Os profetas ficaram doidos. Agora são cientistas que estão dizendo isso lá vez. Cientistas estão dizendo a terra está queimada. Caramba. Agora já é a representação do paraíso, né? Aquele casalzinho, aí tem uma árvore lá na frente, né? Um planeta novo. Um lugar novo, cheio de vida. Esse aí seria os anjos, segundo o autor desse livro, desse filme. Esse seria um lugar maravilhoso, onde nós estaremos nesse lugar novamente. Então, os céus e nova terra. Cada um tem sua visão, mas é muito próximo daquilo que ele espera que aconteça. Paz e segurança novamente. Agora a árvore da vida, né, que a vida que vai ter uma árvore lá no céu, vai ter rios, vai ter vida, isso é uma coisa.
chega essa parte chorando, de emoção, né? Agora, tudo isso, irmão, que Jesus Cristo veio salvar a minha mãe. Não que isso, não. Olha só, né? Você vai dar convite? Não, né? Então, irmãos, aprendemos que existem legalizações. A oração, você já parou, vou terminar agora. Você já parou para pensar por que nós oramos? Já parou para pensar que a oração feita em conjunto tem mais força que a oração sozinha? A Bíblia diz ao princípio, a lei da concordância. Quando um pastor brasileiro, pastor Edson, um ou dois ou três concorda, a oração fica mais forte do que sendo uma pessoa só. É a mesma coisa que eu chegar diante de um juiz, é uma base assinada com 1000 assinaturas, é diferente de eu chegar com uma assinatura só. Então, a oração legaliza a ação de Deus. Você tem que olhar o que legaliza, as legalizações. Agora, lei existe, olha, existe a lei de Deus, lei da matéria, lei do Espírito, lei dos homens. Você pensa que você não é obrigado a obedecer a lei dos homens? Você é obrigado a obedecer a lei dos homens. Então, você se bota na cadeia e bota com a rua e ninguém tira. Você é obrigado a obedecer a lei dos homens. As autoridades, né? Agora é o seguinte, a espada da lei é muito triste. Temos que ter cuidado com a espada da lei. Por exemplo, existe lei para tudo, lei do organismo. Se você come demais, faz mal, né? Se você não come, faz mal também. E há quantas pessoas já estão dizendo fazendo jejum doido? Outros tiveram ataques porque fizeram jejum com medo de efeito. Leis mais leis. Então, se eu falo assim, eu come muito farol, ao caso da nossa questão de oração, uma família estava passando um problema muito sério, com os seus filhos não queriam comer mais, estava chegando no carro, no porquê, acordando de madrugada, e veio aqui para a nossa igreja. E a nossa igreja começou a orar, e hoje ela está agradecendo a Deus, a pessoa está comendo tudo. Que maravilha, né? Deus fez esse milagre maravilhoso. A igreja é ouviu, a igreja orou, Deus fez esse milagre maravilhoso, que a gente está comendo tudo. Gastou o que o governo não conseguiu o resultado. Estava sempre o que a família estava no estado de difícil. Mas vieram começar a vir aqui uma igreja, foi orando, e Deus deixou abençoado, a igreja recebeu e o Gabriel se olha aí, que maravilha, né? Então, olha, eu quero que vocês digam comigo, atitude, legalizam. Você tem uma atitude inércia, você está legalizando mal na sua vida. Diga assim, atitude, para não esquecer. Legalizam. Emoções, legalizam. Tanto Deus como o diabo. Você tem uma emoção boa. Por exemplo, usarei de misericórdia com quem usar de... A misericórdia não é emoção? Então a emoção boa legaliza Deus. Uma emoção má legaliza o diabo. Emoções legalizam. Um grupo de emoções legalizam. Se você tem um negócio do seu coração, vai fazer tirar. Decisões, certo, deixa eu terminar só isso aqui para a gente concluir. Decisões legalizam, diga comigo, decisões legalizam. Para aquilo que já disse, se de joelho e adorar. Então era uma decisão que ele queria de Jesus. Uma decisãozinha. Jesus é o nosso sacerdote, ele é advogado. Advogado trata de lei. Sim ou não? Sim. Então ele está advogando a nossa causa. Agir ou se omitir, legaliza, tanto bem como mal. Exemplo. Vamos usar o exemplo desse prédio aqui que eu estava pensando. Pastor, esse prédio da igreja, um prédio muito bonito, ele é alugado. Né? Alugado. Mas o dono desse prédio pode entrar, abrir essa porta aqui, e entrar aqui dentro, mexer no som, mexer nas cadeiras. Sim ou não? Não. Mas ele é o dono. Eu quero que você me diga por que ele não pode. Não, mas pode dizer, eu sou o dono. Eu vou abrir aí, galera, eu vou ajeitar um pouco essa cadeira assim. Não pode. Pode ou não pode? De fato, ele é o dono. Mas sob uma lei que está... ele está sob uma lei que dá legalidade a gente estar no que é dele. Então aqui... uma coisa, pastor. Se a igreja não cumprir, não pagar em dia, não
com as obrigações da lei, que todo direito de entrar. Tem não. Mesmo assim não tem. É, não. Só pode depois que ele já sair. Juridicamente. Agora me diga uma coisa, Deus é o dono do prédio da terra, sim ou não? Sim, é tudo tudo. Deus é o dono do prédio da terra. Onde é que esse prédio agora é a terra? Deus é o dono do prédio, sim ou não? Mas ele deu a Adão. Ele, vamos dizer que ele alugou Adão, mas nem alugou, ele deu. Então não pode chegar e dizer para ele, não é assim não. Ele teria que se legalizar. O que Jesus Cristo fez foi justamente isso. Nascer uma mulher, virar carne, sofrer, enfrentar o diabo, tomar a chave do diabo, derrotar o diabo, o valente, sendo derrotado por mais valente, aí ele se legalizou. Sim, quando você fez a pergunta, para a pergunta. E a culpa não foi totalmente que é. Qualquer um caía. Eu fiz um estudo de no lugar e essa guerra não começou aqui na Terra. Não, começou lá em cima. Começou no céu. Isso. E Satanás sabia que a mulher é uma parte do homem, a parte mais uma parte prática. Frase. Eu acho que uma época não era mais frágil. Ela se tornou depois do pecado. Eu acho que Adão e Eva eram a mesma coisa. Adão tinha a mesma força, só que o principal, ou seja, o que estava marcado, era Adão. E Satanás sabia do plano de Deus. Qual é o plano dele até hoje? Destruir as obras de Deus, e principalmente o homem. Não é isso? Exato. E hoje em dia, tem muitos problemas nos lares por causa dessa técnica de a culpa é da mulher. E muitas tem mulher que está escravizada pela autoridade do homem, sem entender que o homem de Deus, pastor de Deus, que ele escraviza as mulheres. Dizendo que a mulher que é a culpada. É, porque a mulher ficou submissa. Aí quer dizer que ele não peca, não. Ele não erra, não. A Bíblia diz assim, a terra é maldita por tua causa, um Adão. Isso é falta de entendimento. Não deixa a mulher nem pisando. Por quê? Tem. Porque começou lá. Isso aí já faz parte de uma lei cultural, né? Mas você sabe o seguinte, por exemplo, é verdade. Mas tem igreja que está viva mesmo. Pastor Valerio. Vem aqui pro meu lado que eu vou passar para o senhor agora. Olha, existe uma lei cultural. Diga comigo, lei cultural. Se eu viesse pregar de camiseta ou sem camisa e com as chunguinhas, eu estava certo ou estava errado? Mas por que eu estava errado? Porque eu da cultura, tem um ambiente para isso. Mas eu viesse aqui com a camisa com graça na frente, cheio de tatuagem com brinquinho na orelha, você deixava? Porque não é ambiente, então existe a lei da cultura. A cultura, a mulher é o limite que a gente tem que respeitar. É a lei cultural. Né? Pastor, Deus abençoe. Foi bom? Gostou do estudo? Então vamos passar ao pastor, vamos fazer algumas observações e encerrar, tá bom? Aprendeu que nós podemos dar legalidade a Deus e ao diabo. Quem decide é você. Né? Suas emoções, seu coração. E que Jesus, ele é o leão de Judá. Deus abençoe. Amém.